Bem-vindos. Olha, tem momentos em que a geopolítica se move de um jeito tão rápido, tão dramático, que parece até roteiro de filme. Com certeza. E as fontes que a gente analisou para hoje descrevem exatamente um desses momentos. A gente está falando de uma reviravolta diplomática assim, gigantesca, liderada por Donald Trump. Gigantesca. Alguns analistas já estão até chamando de uma possível nova ordem mundial. Exatamente. E aí, no centro de tudo isso, surge uma pergunta que não quer calar. O que é, afinal, esse novo Conselho de Paz? E por quê, né? Porque a sua primeira grande missão, focada em Gaza, está deixando Israel, um dos maiores aliados do EU, de cabelo em pé. É um quebra-cabeça e tanto. É exatamente esse o quebra-cabeça. E para a gente montar ele, a gente precisa olhar para duas frentes que, à primeira vista, parecem separadas. Mas não estão. Mas as fontes mostram que estão amarradas de uma forma surpreendente. Primeiro, vamos mergulhar na estrutura e nas implicações desse tal Conselho de Paz. Certo. E tentar entender por que a composição dele para gerenciar Gaza é tão explosiva. Exato. Depois, a gente vira o holofote para a tensão crescente, quase palpável, entre os Estados Unidos e o Irão. A nossa missão aqui é conectar os pontos. E descobrir como uma crise pode ser a chave para destravar a outra. Perfeito. Perfeito. Então, vamos começar por esse conselho. A ideia por trás dele é ousada, para dizer o mínimo. Muito ousada. As fontes descrevem uma tentativa clara do Trump de criar uma espécie de alternativa à ONU. Só que uma que funcione, né? Isso. Um órgão com poder de decisão real que não fique só no campo das resoluções simbólicas, que muitas vezes são ignoradas. Exato. E os detalhes que começam a surgir são impressionantes. Mais de 60 líderes mundiais foram convidados, inclusive, segundo as fontes, o presidente do Brasil. E tem um detalhe financeiro que diz muito sobre a filosofia por trás disso, né? Ah, o $1 bilhão. Isso. Foi divulgado que os países que querem um assento permanente nesse conselho precisam colocar na mesa $1 bilhão. E a Casa Branca disse que não é uma taxa. Não, é uma demonstração de compromisso. A mensagem é clara. Se você quer sentar na mesa principal e tomar decisões, precisa ter pele em jogo, ter responsabilidade. É a diplomacia transacional do Trump em sua forma mais pura. Totalmente. Certo. Vamos desempacotar a estrutura disso, porque parece ser bem hierárquica. As fontes falam em 3 camadas, tipo uma pirâmide de poder. Exato, é uma boa analogia. No topo, no pico da pirâmide, está o próprio Conselho de Paz. Presidido pelo Trump, claro. Óbvio. E ele tem o poder de veto final sobre qualquer decisão. E quem está com ele nessa sala? Não são diplomatas de carreira tradicionais. É o círculo de confiança dele. É o círculo dele. O secretário de Estado, Mark Rubio, o enviado especial, Steve Witkoff, que foi o cara que costurou o cessar-fogo de outubro de 2025. Jared Kushner, imagino. Jared Kushner, claro, e até figuras como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. E, o que é muito revelador, grandes nomes do capital, como Mark Rowan, CEO da Apollo Global Management. O ponto não é nem cada nome, mas o perfil, né? É um conselho de gente de poder e de muito dinheiro. É um clube de quem decide, não de quem debate. Exatamente. Entendi. Mas é na camada do meio, logo abaixo deles, que a coisa pega fogo de verdade, certo? O tal do Conselho Executivo de Gaza. Sim, é que tipo o veneno na pílula para Israel. Esse Conselho Executivo é o grupo que vai, na prática, tomar as decisões do dia a dia em Gaza. E a composição é uma provocação. É quase isso. Ele inclui o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, um homem que a inteligência israelense aponta como tendo laços históricos com o Hamas. Nossa! Ao lado dele, um representante do Catar, Ali Al-Thawadi, vindo do país que foi o escritório político e o porto seguro para a liderança do Hamas por anos. E fechando o trio, o chefe da inteligência egípcia. Espera um pouco, isso é inacreditável. Israel passou meses, talvez anos, afirmando com todas as letras que Turquia e Catar, especificamente, nunca fariam parte de qualquer arranjo pós-guerra em Gaza. Nunca. Era uma linha vermelha. Declarada de Israel. Como as fontes explicam uma reviravolta de 180 graus como essa? A contradição é tão
tão gritante que ela só pode ser explicada por algo maior. E para completar a estrutura, na base da pirâmide tem o Comitê Nacional para a Administração de Gaza. Um governo técnico, né? Isso, a ideia é formar um governo tecnocrático composto por palestinos para assumir a gestão civil, as escolas, os hospitais. Basicamente é um plano para trazer de volta a autoridade palestina. O Fatah, rival do Hamas. Exato, o grupo que foi expulso de Gaza à força em 2007. É uma tentativa de virar o relógio para o tempo anterior ao governo do Hamas. O que nos leva de volta à reação de Israel. Publicamente, o gabinete do Netanyahu soltou uma nota dura. Falando que não foram coordenados, que isso contradiz a política deles. Mas aqui é que fica realmente interessante. A fonte que a gente analisou levanta uma suspeita fortíssima de que isso é puro teatro. Exato. De que o Netanyahu sabia de tudo e essa declaração foi só para acalmar a base política dele em casa. A pergunta de $1 milhão é: que acordo de bastidores poderia ser tão grande a ponto de fazer Israel engolir isso? É aqui que a análise das fontes revela o que parece ser um princípio brutal da Realpolitik de Trump. Que seria? Para eliminar uma ameaça que você considera existencial, seu aliado mais fiel talvez precise engolir um sapo geopolítico gigantesco. É a diplomacia do grande acordo. Onde sacrifícios antes impensáveis são colocados na mesa. Para obter ganhos que se julgam serem ainda maiores. A troca estratégica que as fontes sugerem é essa. Israel aceita a presença odiada de Turquia e Catar em sua fronteira, em Gaza. E em troca, recebe dos Estados Unidos uma ação final e decisiva contra a ameaça que tira o sono de todos em Tel Aviv. O Irã. Uau! Então Gaza é o preço, e o prêmio é o Irã e o dinheiro. A presença de investidores como o CEO da Apollo, onde isso entra? Entra como a cola que pode fazer tudo isso funcionar. A reconstrução de Gaza vai custar dezenas, talvez centenas de bilhões de dólares. Faz sentido. Ter um gestor de um fundo trilionário sentado na mesa principal não é coincidência. É um sinal de que, desta vez, o dinheiro para reconstruir e, teoricamente, estabilizar a região pode, de fato, aparecer. É um plano que amarra segurança e diplomacia e uma oportunidade de investimento monumental. Exatamente. É impressionante como esse plano para Gaza parece depender de uma moeda de troca tão poderosa. E essa moeda, como as fontes deixam claro, tem nome e sobrenome: Irã. Sem dúvida. A escalada da retórica ali é algo que não vemos há muito tempo. Não é nada diplomático. Nada diplomático. O Ayatollah Khamenei foi à TV estatal e chamou o Trump de criminoso, dizendo que as mãos dele estão manchadas com o sangue de nossos jovens. E a resposta do Trump, claro, foi no mesmo tom. No mesmo tom, via redes sociais. Chamou o Khamenei de homem doente que deveria se preocupar em governar seu país em vez de matar seu próprio povo. Mas o que é fascinante aqui é que, além dos xingamentos, são as ações e principalmente as admissões que são mais reveladoras, né? Exato. Como assim? No mesmo discurso em que atacou o Trump... Assim, o Khamenei admitiu pela primeira vez em público que milhares de pessoas morreram nos protestos que varriam o país. E até então a narrativa oficial era de algumas centenas. O momento do Trump também tem sido curioso, quase errático. Totalmente. Um dia ele ameaça uma intervenção militar, dizendo aos manifestantes que a ajuda está a caminho. No dia seguinte, ele agradece publicamente ao regime iraniano por, supostamente, ter cancelado mais de 800 execuções. A fonte que a gente analisou interpreta isso como uma cortina de fumaça clássica. Para parecer que busca uma saída diplomática. Exatamente. Enquanto nos bastidores, uma ofensiva militar massiva está sendo preparada. E os fatos no terreno parecem confirmar essa interpretação. A movimentação militar. O Pentágono está movendo peças importantes no tabuleiro do Golfo Pérsico. O porta-aviões USS Abraham Lincoln, um colosso com mais de 90 aeronaves a bordo, recebeu ordens para ir para a região. Deixou o mar da China Meridional e foi para lá. Exato. E fontes militares no Iraque relatam que bases americanas no país foram discretamente evacuadas. É fácil a gente se perder em nomes de porta-aviões, tipos de mísseis, mas o que isso significa na prática? Significa uma concentração de força militar americana no Golfo Pérsico, que é, segundo as fontes,
a maior em mais de uma década. Além do porta-aviões, tem mais coisa. Tem muito mais. Já existem pelo menos 6 outros navios de guerra na região, incluindo destruidores equipados com mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos a mais de 1.600 quilômetros. A mensagem parece ser inequívoca. Isso cria uma situação super delicada para os vizinhos do Irã. Extremamente delicado. Publicamente, os países do Golfo, como a Arábia Saudita, Catar e até o Egito, fizeram um apelo aos Estados Unidos para que não ataquem o Irã. Mas a análise da fonte é bem cética quanto a isso, né? Muito. Sugere que essa é uma postura para o público, para se isentar de cumplicidade e evitar uma retaliação direta do Irã em seu território. A famosa política de duas caras, então. Exatamente. Como potências sunitas, o enfraquecimento do Irã xiita, seu grande rival regional, é um objetivo estratégico que eles perseguem há décadas. Eles querem que os Estados Unidos resolvam o problema iraniano para eles. Mas não querem deixar suas impressões digitais na arma do crime. O medo deles é uma crise de refugiados, ataques com mísseis em suas cidades, uma instabilidade que pode sair do controle. Então, em público, pedem calma. Nos bastidores, a torcida é outra. A torcida é outra. E toda essa pressão externa parece estar causando rachaduras gigantescas dentro do próprio Irã. Sim, as fontes descrevem um regime que já não parece tão confiante na própria sobrevivência. O jornal The Times publicou uma matéria. Sobre o plano de fuga. Isso, citando fontes da inteligência sobre um suposto plano de fuga para o Ayatollah Khamenei e seu círculo íntimo de umas 20 pessoas. O destino? Moscou. E outros detalhes corroboram essa imagem de um regime se preparando para o pior, né? Totalmente. No parlamento britânico, houve um questionamento oficial ao governo sobre voos de carga russos que estariam pousando em Teherã no meio da noite. E a suspeita é uma troca de armas por ouro. Exatamente. A Rússia envia armas e munições para ajudar na repressão e os aviões voltam carregados de ouro das reservas iranianas. É como se a liderança estivesse trocando os ativos do país por uma apólice de seguro para uma vida no exílio. E não para por aí. Há relatos de que a família do presidente do parlamento iraniano estaria tentando desesperadamente obter vistos para a França. E de que o Tesouro americano está monitorando em tempo real qualquer movimentação de dinheiro da elite iraniana para fora do país. É um clima, assim, de fim de festa. Isso levanta uma questão crucial sobre a repressão. Com o regime tão abalado, de onde vem a força bruta para conter os protestos nas ruas? É uma ótima pergunta. E a resposta, segundo múltiplas fontes, incluindo a CNN e agências de inteligência europeias, é que a ajuda está vindo de fora. De milícias. Isso. Cerca de 6 mil combatentes de milícias xiitas do Iraque e do Hezbollah teriam cruzado a fronteira, disfarçados de peregrinos religiosos, para fazer o trabalho sujo. Um trabalho que talvez parte do exército iraniano já não estivesse disposta a fazer. Exatamente. E todo esse massacre, toda essa repressão aconteceu sob um véu de silêncio. Um apagão quase total da internet. Que começou no dia 8 de janeiro e durou 8 longos dias. O Irã ficou no escuro digital. E o que as fontes descrevem, com base em testemunhos que vazaram depois, são cenas de puro horror. Corpos sendo amontoados em valas comuns, forças de segurança atirando indiscriminadamente em janelas de apartamentos, famílias vagando por necrotérios em busca de parentes desaparecidos. Foi uma tática medieval executada com tecnologia do século XXI. Cortar a comunicação do país com o mundo para poder esmagar a dissidência sem testemunhas. A internet só começou a ser restaurada muito lentamente e o acesso global continua extremamente limitado. Então, quando a gente junta todas as peças, o que temos são duas narrativas gigantescas se desenrolando ao mesmo tempo. Exato. De um lado, esse plano diplomático audacioso e extremamente controverso para redesenhar o Oriente Médio, começando por Gaza. Um plano que força Israel a aceitar parceiros que até ontem eram considerados adversários. E, do outro lado, uma escalada militar e psicológica contra o Irã que aponta para um confronto iminente. Temos a movimentação de tropas, a retórica inflamada e um regime iraniano que internamente dá todos os sinais de que está se preparando para uma possível queda. A conexão entre esses dois pontos é a chave de toda essa análise, né? É a chave. O controverso plano para Gaza parece ser, de fato,
o preço que Israel está disposto a pagar em troca de uma solução definitiva liderada pelos Estados Unidos para a questão iraniana. É uma aposta de altíssimo risco. Altíssimo, com consequências que ninguém pode prever para toda a região. Em meio a essa discussão sobre presidentes, ayatolás e generais, sobre essas gigantescas placas tectônicas, geopolíticas se movendo, a fonte nos lembra de um detalhe. Um detalhe humano. Profundamente humano que se perde no meio de tudo isso. A história de uma mãe iraquiana. O filho dela, de 37 anos, desempregado há 3, foi recrutado por uma milícia. A oferta? $600 por mês para reprimir manifestantes no Irã. E a família perdeu o contato? Perdeu totalmente o contato com ele quando a internet foi cortada. Fica a reflexão. Enquanto o grande jogo é jogado, o que acontece com as pessoas comuns, apanhadas no meio, cujas vidas são transformadas ou perdidas por decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância? É algo para se pensar.